senhores acadêmicos, senhoras e senhores que nos prestigiam com a sua presença, internautas que nos acompanham pela rede desses seminários que são transmitidos online, estamos abrindo mais uma sessão do Seminário Brasil Brasis, um dos espaços de reflexão da Casa de Machado de Assis. É sempre oportuno reiterar que, dentro desse espaço de reflexão, a Academia desenvolve um ciclo de conferências. São, ao todo, 10 ciclos, com 40 conferências anuais, sobre os temas que se inserem no espaço da cultura feita, ou seja, aqueles valores, aqueles aspectos da cultura que a sociedade brasileira elegeu como representativos do seu modo de ser, do seu modo de se constituir. O Seminário Brasil Brasis, por seu turno, debruça-se sobre a cultura fazendo-se no cotidiano brasileiro, ou seja, aqueles acontecimentos que estão inseridos na cultura em processo. Hoje trataremos de um dos mais candentes, que também está situado no âmbito da cláusula pétrea desta Casa de Machado de Assis, que é o culto da língua e da literatura nacional. E no âmbito da língua, dentro dos espaços de uma política do idioma necessária e sempre oportuna, nós vamos ouvir falar hoje do novo currículo na escola brasileira, situado exatamente nos espaços do sentido restrito do termo política do idioma. Para isso, nós teremos aqui, como é próprio do Seminário Brasil Brasis, o coordenador da mesa, e diria mesmo o coordenador da conferência, uma vez que cabe ao acadêmico escolher os seus dialogadores. Nesse espaço de total liberdade de pronunciamento, no sentido formal e no sentido conteudístico, o acadêmico expõe o que ele desejar ou propõe questões, os convidados, e ele os vai anunciar, e eu vou me privar do prazer de anunciá-los, notadamente ao meu querido amigo Alberto Serpa e ao mais recente amigo Carlos Artestes, presidente do SESI. Eu vou me permitir não anunciá-los para que o nosso anfitrião o faça, e vamos, então, ter aqui presentes Carlos Artestes e Carlos Alberto Serpa, e mais não direi para permitir-lhes ouvir Arnaldo Nisquier, acadêmico e segundo mais antigo desta casa. Com a palavra, o acadêmico Arnaldo Nisquier. Boa tarde, amigos. Boa tarde, presidente Domício Proença. Meus amigos Carlos Alberto Serpa, presidente da Fundação Sesgran Rio, Carlos Artestes, diretor nacional do SESC, que tem a responsabilidade também da condução da Escola SESC de Ensino Médio, que é um projeto muito bonito de educação e inteiramente original. Primeiro, uma explicação devida. Estava previsto que estaria aqui conosco a professora Maria Helena Castro. Porém, é notório, todos viram o que aconteceu ontem em Brasília, e ela foi impedida de viajar, inclusive até por uma intervenção pessoal do presidente da República, que pediu que todos os do primeiro escalão permanecessem em Brasília. Então, ela telefonou, falou com a acadêmica Ana Maria Machado, se desculpando, ficou para uma outra oportunidade. Nós não contaremos com a presença dela. Mas estão aqui Carlos Artestes, Carlos Alberto Serpa. Carlos Artestes Simões é graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em Didática Aplicada à Educação Tecnológica no Cefet, mestrado em Educação pela UF, Universidade Federal Fluminense, doutorando em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Chefe do Departamento de Ensino Médio e Técnico do Cefet, a antiga Escola Técnica Celso Sucoff, diretor de ensino do Cefet, vice-diretor-geral do Cefet Rio, coordenador-geral do ensino médio do MEC,
diretor de Concepções e Orientações Curriculares da Educação Básica do MEC, vice-diretor da Escola SESC de Ensino Médio. Atualmente é diretor-geral do SESC. Carlos Alberto Serpa é engenheiro industrial e metalúrgico, formado pela PUC Rio de Janeiro em 64. É presidente da Fundação Sesgran Rio desde 71. O professor Carlos Alberto Serpa é um cidadão voltado também para a área cultural, e muito. Ontem mesmo inaugurou um espetáculo muito lindo no Teatro Sesgran Rio, sobre a vida de Gonzaguinha. Criou o Prêmio Sesgran Rio de Teatro e a Orquestra Sinfônica Sesgran Rio. Dentre os cargos que já exerceu e exerce, destacam-se professor associado da PUC Rio, diretor do Departamento de Ciências dos Metais e Metalurgia da PUC Rio, coordenador-geral do projeto MEC Uniplan, conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Estivemos juntos nesse conselho na época, 96, 98. Desde 74 é Primary Member da International Association for Educational Assessment, membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Educação, presidente da Academia Brasileira de Educação, membro do Conselho de Desenvolvimento da PUC, conselheiro estadual de Educação do Rio de Janeiro, presidente da Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro, membro do Conselho Diretor das Faculdades Católicas, associação mantenedora da PUC do Rio de Janeiro, provedor da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro desde 1916. Então, segundo combinação prévia, com a anuência do presidente Domício Proença, a quem saúdo, vamos passar a palavra por 20 minutos ao professor Carlos Artes. Boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, registrar a satisfação de estar em um evento da Academia Brasileira de Letras, saudar o nosso presidente Domício, uma saudação muito especial, Carlos Alberto Serpa, e especial amigo Arnaldo Esquer, que queria agradecer o convite, essa oportunidade. Dizer para vocês que falar sobre o currículo no Brasil é um desafio, e mais um desafio ainda, falar em 20 minutos. Eu vou tentar levantar algumas questões que talvez possa nos ajudar a compreender a educação brasileira e aproximadamente 17 reformas curriculares que o Brasil tem na sua história, pelo menos aquelas mais significativas. Eu fiz uma opção, não poderia deixar de falar rapidamente sobre a realidade e desafios da educação brasileira, e particularmente a educação básica brasileira. Nós estamos falando aqui de... Podemos ter várias vertentes da discussão do curricular, mas seria importante a gente dar um panorama super rápido da realidade da educação básica no Brasil. Fazer uma discussão breve sobre o currículo e a discussão da formação humana, nas suas dimensões, aquilo que se configurou no currículo, e aquilo que se configurou e se disputou conceitualmente o currículo no Brasil. E não poderia deixar de fazer um comentário atual daquilo que representa as mudanças atuais no currículo brasileiro, que é a discussão da Base Nacional Comum Curricular, e um comentário rápido sobre a reforma do ensino médio. Acredito que isso possa nos dar um panorama, e eu tenho certeza que o professor Serpa ele será capaz de fazer a apresentação a partir desse arcabouço inicial. O Brasil, nós sabemos que a estrutura da educação brasileira, eu diria, a partir da 569-394, ela tem uma configuração que eu diria avançada. A gente tem estudado a educação equivalente no mundo, e o conceito de educação básica ele é um conceito fundamental para o Brasil. E essa estrutura ela é uma estrutura que permite discutir a importância da formação do cidadão brasileiro nessa etapa, nas 3 etapas fundamentais que compõem a educação básica.
Então, acredito que o problema que nós vamos comentar do Brasil e a importância da discussão curricular, ela se coloca dentro de uma estrutura que tem sido aprofundada cada vez mais, que, no nosso entendimento, ela é bastante adequada e saudável. E as questões que reperpassam o Brasil não são de outras dimensões. E aqui, trazendo rapidamente essa valorização da educação básica, o nosso conselheiro da época, o professor Jamil Cury, ele consolida aquilo que é o nosso entendimento. O Brasil, por alguma razão da sua história, ele excluiu uma parte significativa da sua população ao direito à educação e tem feito um esforço extraordinário de pagar um pouco essa dívida com o seu povo. O Brasil, que já foi a 7ª economia do mundo, hoje ainda é a 9ª economia do mundo, ela tem um dos piores indicadores de escolarização comparativamente aos países de mesmo avanço econômico. Então, a educação básica ela se configura hoje como uma perspectiva fundamental de recuperação do nosso direito, de educar o nosso povo, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, e que a gente vai comentar em breve. Com todo o esforço que o Brasil fez, eu queria só dar assim, alguns dados que são, no meu entendimento, importantes, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio brasileiro, e articular isso com a discussão curricular. O Brasil, na educação infantil, ele tem, nos 2 recortes, seja da creche e da pré-escola, ele tem um percentual que avança. Se a gente for comparar de 2001 a 2015, o crescimento relativamente grande do acesso das crianças de 4 a 5 anos, mas nós temos hoje mais de 500 mil crianças fora da pré-escola no Brasil, com uma Constituição, com a emenda constitucional, que previa, para o ano passado, a integrar os 100% das crianças nessa faixa etária estudando no Brasil. Por outro lado, as crianças de 0 a 3 anos, o Brasil é um dos países que tem menor percentual de atendimento nessa faixa etária, e aqui há um dado que é importante, né, para uma sociedade com tal tamanho de desigualdades sociais, verificar que os mais pobres eles têm um acesso muito reduzido à oferta da creche, da educação do 0 a 3, a gente tem uns dados importantes. O ensino fundamental, que nós valorizamos a sua universalização, é preciso lembrar que nós temos mais de 400 mil crianças de 6 a 14 anos fora da escola brasileira, né? Quando a gente compara com alguns países, o Brasil hoje ele compara muitos com países como a Finlândia tem 500 mil estudantes em todos os níveis de ensino. O Brasil tem 430 mil crianças de 6 a 14 anos fora do ensino fundamental. E quando a gente compara um indicador que é feito e foi feito como indicador do Plano Nacional de Educação recente, 2014-2024, a gente também percebe que o percentual de jovens de 16 anos que completaram o ensino fundamental, que teve um avanço significativo no Brasil, eles ainda correspondem apenas a 3/4 dos jovens dessa idade que completam. Então, essa é uma realidade que a gente comemora do ensino fundamental, que foi um ensino obrigatório por muitos anos no Brasil. É muito recentemente que a gente ampliou a obrigatoriedade da faixa etária, na emenda 59. Mas o Brasil, no ensino fundamental, a gente não pode dizer que universalizamos o acesso. Nós estamos falando aqui só de acesso. E o ensino médio, que é uma discussão muito recente, a gente parabeniza essa agenda importante que se colocou no ensino médio no Brasil recente, mas a gente precisa dizer que o Brasil tem 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos fora da escola. E a gente tem uma taxa líquida realmente preocupante, mas ela é preocupante quando a gente olha isoladamente, como uma fotografia. Se a gente olhar um filme, em 1981, o Brasil tinha 14% dos jovens nessa faixa etária no ensino médio. Então,
Não existe precedente que a gente conheça um país que, em 2 décadas, ele colocou 5 milhões de pessoas na escola de ensino médio. Isso aconteceu. Mas aconteceu em que condições? E como? Né? É claro que foi para a escola pública estadual, que foram que absorveram esse contingente, e a realidade brasileira, isso é um avanço não suficiente. Só para a gente ter um retrato assim real, e particularmente desse recorte etário, os dados até então, até 2015, mas a gente fez um estudo da população de 15 a 17 anos, que permanece em 10 milhões de pessoas, desses 8,5 estudando, matriculados no ensino médio 5 milhões, e uma coisa importante, esses estudantes estudam na escola pública, particularmente a estadual, e eles não acessam o ensino superior. Isso é uma realidade que é brasileira. Se a gente pudesse ver historicamente, nós veríamos que o Brasil melhorou nesses 30 anos em vários indicadores. Isso é só para dar um retrato. E aqui tem um problema que eu acho que é crucial para o Brasil, é o fluxo na educação básica. A gente tem um problema grave no segundo segmento do ensino fundamental e na taxa de conclusão do ensino médio. A cada 2 alunos que entram no ensino médio, nós realmente conseguimos concluir com um pouco mais do que um, né? No sentido de há uma perda significativa de evasão, de não promoção dos alunos. Então, isso é assim, só para dar um panorama, que quando dialogar currículo, nós vamos dialogar o currículo com essa realidade, né? O currículo tem sido no campo curricular, dos curriculistas, e há uma disputa muito grande, inclusive, da concepção de currículo. A palavra currículo, ela pode ter 2 significados. Eu gosto sempre de ver currículo como essa oportunidade, com esse caminho, essa trajetória, essa ampliação de possibilidades, que é a origem dessa palavra. E aqui há 2 grandes questões no campo do currículo. Configurar o currículo como um conjunto de experiências do currículo vivido, né, daquilo que a escola é capaz de fazer e lidar com o conhecimento com as pessoas, com os estudantes, com os educandos. E também uma perspectiva de um currículo que é aquilo que a gente define como prescrição, como aquilo que a gente acha que é importante que todas as pessoas possam adquirir como conhecimento, né? Então, são 2 embates. Existe um grande conjunto de conceitos que são fundamentais para a gente discutir o currículo, e eu queria apenas dizer para nesse momento desse seminário, que nós entendemos que o currículo realmente é o coração da escola. Só que o currículo somente não dá conta. Ele é fundamental para o desenvolvimento da educação, mas ele carece, evidentemente, de outros elementos que são fundamentais, que, se a gente não cuidar, o currículo não dá conta. Seja nas condições até de infraestrutura nas instituições, nós estamos falando aqui de educação escolar, nas estruturas fundamentais, que o Brasil hoje tem mais de 200 mil unidades escolares, as condições dessa escola, aquilo que representa a formação dos professores, aquilo que representa, inclusive, os recursos que são alocados para a educação no Brasil. E o currículo, ele é o objeto da educação, ele é o coração, mas ele não sobrevive se ele não tiver um organismo sendo alimentado, capaz de suprir tudo aquilo que compõe hoje a nossa vontade, as metas que o Brasil compôs de educar seu povo numa dimensão cada vez mais ampliada. E, de qualquer forma, a gente tem clareza que, se a gente não fizer a discussão do currículo, a gente não consegue alcançar aquilo que a gente pretende, né? A discussão do currículo ela é antiga, né? Quando o Comênios, na didática, ele tem uma perspectiva de ampliação e de universalização da educação das pessoas, né? Ele tinha, evidentemente, uma coisa muito interessante,
que está na perspectiva da formação humana, da discussão da formação humana ampliada, integral, nas múltiplas dimensões humanas, mas a ideia de que o nosso objetivo é educar todos, em todas as coisas, de uma forma total. Isso me parece assim, uma utopia importante, né? Que nós precisamos ter essa perspectiva de garantir a educação dos sujeitos e das pessoas, né? E nas suas múltiplas dimensões. Então, hoje se discute muito no campo do currículo também a discussão da formação integral, que significado tem, quais são os saberes fundamentais que a gente precisa desenvolver, e todas as reformas de ensino que o Brasil viveu muitas. Eu acho que essa perspectiva ela sempre tem que ser a nossa meta, né? Então, eu acho que é muito importante isso, essa perspectiva de garantir que a população brasileira ela tenha uma educação, e eu diria aqui a garantia de uma educação básica de qualidade para todos. E essa é a perseguição do currículo, e eu vou falar um pouquinho agora, num tempo curto, um pouco o que o Brasil, uma trajetória brasileira sobre o debate do currículo, em cima de uma agenda da política educacional, que eu acho muito importante, que estão relacionada com o embate do currículo. E, mais recentemente, o Brasil fez um grande esforço na década de 90 de configurar as diretrizes curriculares a partir da nova lei. Fez um esforço também extraordinário, no meu entendimento, da readequação dessas diretrizes e configurou isso no campo curricular, um avanço, no meu entendimento, de concepção significativo. Se a gente for ver a história, eu acho que é importante dizer que o Brasil ele teve grandes iniciativas no campo curricular, no campo da organização da escola básica, muitas vezes com articulação com a educação profissional, e ela usou vários modelos, né? E esses modelos de formatos de articulação de desenvolvimento da educação básica, eles podem configurar no Brasil como um país que tem talvez o maior número de normativas, de leis, que se altera muito rapidamente, inclusive, em relação à educação básica. A gente tem hoje mais de 300 projetos de leis no Congresso Nacional sobre a educação básica, a questão de acrescentar conteúdos, disciplinas, e o Brasil ele tem uma dificuldade de não fazer normas, fazer com que essas normas realmente elas impactem no desenvolvimento da educação. Então, a gente tem uma história, e mesmo assim, se a gente for ver as experiências brasileiras, a quantidade de reformas que não deram certo, entre aspas, por falta realmente das condições reais de seu desenvolvimento. Muitas boas intenções, mas pouca correção naquilo que é fundamental na educação básica, que é a qualidade desse ensino. Então, eu queria falar um pouquinho do currículo, e aí eu queria... Como é que nós estamos de tempo aí? Eu queria, então, falar um pouquinho das mudanças curriculares do tema desse seminário, né? Que é um tema importante do novo currículo da educação nacional. É preciso dizer que o Brasil tem uma proposta curricular das mais flexíveis, no que se refere à Lei 9394, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, que está em vigência, mas que já foi alterada mais de 50 vezes, né? Nós temos alterações na lei, e é uma lei que, evidentemente, ela não foi para ser eterna, mas ela tem, durante esses 20 anos de lei, uma quantidade enorme de alterações, mas ela existe, né? E ela tem mais de 200 artigos que nunca foram mexidos, né? E
E a perspectiva maior dessa lei é a flexibilização curricular, diferente do que é o senso comum dos educadores das escolas. Nunca uma lei permitiu tanto que as escolas fizessem aquilo que julgassem capazes de fazer. É muito curioso quando a gente avalia no senso comum, que a gente acha que, por exemplo, o ensino médio tem 13 disciplinas obrigatórias. Isso não está na lei. O que faz com que a gente tenha um currículo enrijecido de uma tradição francesa, de uma perspectiva de um engessamento conteudista, que é importante, não existe educação sem conteúdo, mas o que faz isso é mais o hábito da sociedade brasileira, a formação de professores, não é a lei. A lei brasileira permitiu que as escolas, as redes, fizessem os seus projetos conforme fossem capazes de entender. Curiosamente, sem até a existência de disciplina. A lei brasileira permite que as escolas se organizem da forma que entenderem serem apropriadas. Mas existe uma sensação de que é tudo obrigatório por lei. Não é obrigatório por lei. É obrigatório na cultura, no hábito, na forma que nós fazemos o currículo, entendemos o currículo dentro das escolas brasileiras. Acho que é um debate importante, porque para você ter liberdade e autonomia, você precisa ter maturidade, né? Então, o debate do Brasil é que quanto mais autonomia você dá, você precisa ter do outro lado não só a capacidade de ser autônomo, como a capacidade de desenvolver algo que seja fundamentalmente importante na formação humana. Portanto, eu quero dizer para vocês que o currículo, se ele não foi produzido, os seus erros, o seu fracasso, não foi produzido pelas leis, ela não será salva pelas leis. Ela será salva na construção de uma cultura, de valores, de investimento, daquilo que a gente acha realmente significativo para desenvolver a educação nesse país. Nós temos duas grandes questões atuais, que é a Base Nacional Comum Curricular, que eu acho que é um debate importante, com riscos e dificuldades. Um Brasil que tem 200 mil escolas, um Brasil que tem 5.500 municípios, muitos deles, um percentual elevadíssimo, que tem apenas uma escola de ensino médio, por exemplo. Há uma diversidade cultural, apesar de uma mesma língua, apesar também da gente falar mais de 120 dialetos nesse país, a dificuldade de você quer dar uma unidade numa ampla diversidade que temos. Isso é um grande desafio, e a crença de muitos educadores, com todos os confrontos, é que é preciso ter referências fundamentais do que ensinar. É uma polêmica, porque, no nosso entendimento, essa não é a grande questão brasileira. Nós podemos dizer que a questão da qualidade da educação brasileira, ela pode estar no método, ela pode estar nas condições, mas quando você estuda o currículo nas escolas, que são referenciados em livros didáticos, na cultura que foi implantada na formação de professores, não está na definição clara do que o ensinar. Ela está no como ensinar, em como ter pessoas capazes de fazer com que aquilo que a gente quer ensinar aconteça, com a diversidade das desigualdades que o Brasil tem, num território imenso como o nosso. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu queria terminar um comentário da reforma do ensino médio. Primeiro, que existe um valor. O ensino médio, no meu entendimento, é um momento fundamental de fase de vida, de decisão individual e coletiva extraordinária. E, portanto, a escolha do ensino médio como uma agenda importante, ela é muito significativa. Mas eu queria trazer duas preocupações e a oportunidade que a reforma pode dar para uma reflexão de sair do lugar da cultura que a escola brasileira teve e tem. Mas a preocupação é com o reducionismo curricular, da gente criar grupos muito diferenciados na formação, como já é, mas a gente pode consolidar isso.
e uma grande preocupação com aquilo que é um valor da liberdade de escolha dos estudantes, mas que ela pode, no Brasil, nas circunstâncias, não ser uma realidade. E, mais do que isso, o que significa um jovem de 14 a 15 anos, 16 anos, fazer uma escolha que ele não seja capaz, talvez, depois de retroceder. O Brasil, também nós sabemos que ele tem um dos maiores percentuais de pessoas que, ao entrar no ensino superior, desistem, abandonam e mudam os cursos. Essa escolha de áreas do conhecimento, de itinerários formativos no ensino médio, ele pode nos trazer uma dificuldade no processo de escolha, que eu acho que a gente tem que ficar atento. Eu queria dizer, assim, para terminar, que o currículo é o coração realmente da escola. Ele é fundamentalmente aquilo que é a razão de ser do processo educativo e que eu acho que o Brasil precisa e deve aproveitar a oportunidade para rever os seus valores, rever as circunstâncias que se é dada hoje para a sua população. O Brasil tem mais de 50 milhões de pessoas estudando na educação básica, e nós não avaliamos aqui, mas poderíamos fazê-lo, do que não só o acesso à escolarização, mas, fundamentalmente, a qualidade, aquilo que realmente as nossas crianças, os nossos jovens são capazes e têm sido capazes de experimentar como formação humana. Então, eu queria deixar essa contribuição, o tempo é curto, mas que talvez possa nos ajudar a compreender a dimensão da reflexão sobre o currículo da educação básica brasileira. Obrigado, foi uma satisfação. Muito obrigado ao professor Carlos Arteste Simões, diretor do SESC Rio de Janeiro e vice-presidente da Escola SESC de Ensino Médio, que é um empreendimento amplamente vitorioso, com mais de 500 alunos. Agora vamos ouvir o professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, com toda a sua vasta experiência de educador e homem de cultura. Querido amigo presidente Domício Proença Filho, meu querido amigo e coordenador desse seminário Brasil-Brasis, acadêmico Arnaldo Nisquier, prezado professor Carlos Arteste, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, eu queria dizer da satisfação e da alegria, e mesmo, eu diria, do sentimento de aplauso que eu sinto nesse momento, estar na casa mais importante da cultura brasileira, discutindo educação. Exatamente porque eu sou daqueles que acredita que educação e cultura têm que caminhar juntos. Não pode haver uma sem a outra. E, infelizmente, nem tudo no Brasil acontece assim, mas nós somos, com certeza, junto com a academia, a nossa Academia Brasileira de Educação luta por esse ideal, só para sentir a importância do que essa casa faz pelo Brasil. Eu queria dizer que já passaram pela Fundação César Rio, ao longo dos seus 45 anos de vida, 100 milhões de jovens. Hoje é metade da população brasileira. E nós costumamos fazer uma análise não só acadêmica dos seus conhecimentos, das suas aptidões, não, mas também das suas condições socioeconômicas e emocionais. E, sempre que possível, a gente acompanha aqueles que ingressam na universidade, o seu desempenho acadêmico e social, e, numa amostra um pouco menor, também o desempenho de uma parte desses alunos no exercício profissional. E a gente verifica que, como tudo nesse país, o poder aquisitivo tinha sempre uma noção para todos de que era fundamental no sucesso acadêmico ou no sucesso profissional futuro. E é de se imaginar que uma família que tenha posses tem possibilidade de botar seu filho, sua filha, num bom colégio, e que isso poderia dar a ela uma educação melhor do que uma pessoa sem posses, né? E que isso também pudesse ajudar depois no exercício profissional futuro.
E nós fomos verificando que, sim, é verdade, isso ocorre, porém, nem sempre. A primeira revelação fantástica é que, quanto mais poder aquisitivo, pior o sucesso acadêmico, pior o sucesso profissional. É o excesso que prejudica. E também uma camada da população brasileira que, apesar de pobre, apesar de estar abaixo da linha de classe média, tinha sucesso acadêmico e tinha também sucesso profissional. Por que isso? Fomos verificar e nós percebemos que havia algo distinto nessas famílias. Era a ambiência cultural. Era a proximidade dos bens que a cultura traz na formação de uma família, que é a base da educação. Eu diria mesmo aos amigos, por exemplo, se a gente situasse o nosso foco numa família em que pai e mãe são professores de escola pública. Certamente não são dotados de recursos financeiros. Porém, a biblioteca que existe em suas casas, o hábito da leitura, o tipo de conversação, o tipo de hábitos sociais e culturais que pessoas, apesar de pobres, cultivam a cultura, fazem com que a educação dos seus filhos tenha algo de novo, algo fundamental depois para sedimentar a aquisição de conhecimentos que vem através da educação. É por isso que nós, já há muito tempo, há 25 anos, temos feito esse esforço de levar a educação não apenas para a sociedade, levar a cultura não apenas para a sociedade como um todo, mas especialmente, no caso do Rio de Janeiro, para as escolas públicas do nosso estado e do nosso município. E temos feito isso, e mais adiante eu voltarei a esse assunto. Mas esse assunto que nos cabe hoje discutir é muito amplo, porque estamos falando da reforma não apenas da educação brasileira de forma geral, mas de um segmento da educação brasileira fundamental para todo o resto que possamos fazer pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. A educação básica, que tem 3 segmentos muito distintos: a educação infantil, a educação fundamental e a educação média. Não é? É claro que nós estamos procurando fazer o quê com esse currículo que nós estamos agora debatendo? Nós estamos tentando desenvolver aquele ser humano que a gente recebe ali com a idade mínima de 4 anos para começar uma educação infantil, não é? E depois fazer com que ele aprenda as coisas fundamentais para a sua realização como ser humano ao longo de várias séries, que deve chegar a 14 anos, e, finalmente, ele também tem que desenvolver as suas aptidões, as suas habilidades, né? Aquele que eu costumo dizer, aquela retirada das suas aptidões e habilidades de dentro para fora do seu eu. Como vocês sabem, educar vem do latim educere, que é tirar de dentro para fora. Nós confundimos muito tempo, e essa reforma pode modificar isso, confundimos educar com ensinar, que também vem do latim in, colocar de fora para dentro. Nós éramos uma educação, é até por isso, quando começou a educação no Brasil, quando houve o primeiro ministério, era da instrução pública, lá estava o IN de novo ali. Quer dizer, num momento de boa vontade, alguém de muita sapiência transmitia para quem nada sabia um pouco do seu grande saber. É a colocação de fora para dentro. Era quase que, digamos, uma esmola acadêmica, digamos assim. E não é nada disso. O professor é muito mais, e principalmente nessa reforma, deixa de ser o transmissor de conhecimentos e passa a ser um facilitador. É exatamente um animador dentro de sala de aula. O ensino não é mais dirigido a cada um, mas a todos. As pessoas não podem mais deixar de fazer alguma coisa a não ser se dando as mãos. O estouro do conhecimento que chega às mãos de nossas crianças muito cedo, através da internet, do celular, etc., obriga que esse tipo de comportamento mude na relação ensino-aprendizagem nas escolas, né? Por isso que eu hoje resolvi, como o assunto é muito amplo e o tempo não nos permite,
me focar a minha exposição mais sobre o ensino médio, onde a revolução há de ser maior, não é? Até porque é onde a minha experiência também tem 45 anos, pelo menos, de reflexão, não é? E eu diria o que a gente quer na nossa escola média, né? A gente quer realmente construir naqueles meninos, não é? Algo que faça que eles assimilem os conhecimentos, mas também que interiormente eles desenvolvam valores e comportamentos. Nós estamos vivendo um momento da sociedade brasileira em que a gente percebe que a ética, os valores estão caindo por terra. E é o momento de fazer com que os nossos jovens possam valorizar esses comportamentos éticos que são fundamentais para a figura humana, não é? E também nós temos que fazer o desenvolvimento cultural, intelectual e político desses jovens. Essa é a missão do ensino médio, não é? Quer dizer, e para tal nós temos que formar, claro, para a cidadania, não há como fazer isso sem formar para a cidadania, fazer o indivíduo começar a discernir, a pensar com liberdade sobre alguns temas que lhe são colocados, né? E aprender a fazer escolhas. A vida é feita e sempre será de escolhas. E essas escolhas são fundamentais. O que é que a gente tem como material para que isso aconteça? Nós temos que obter desses meninos competências cognitivas, claro, mas também habilidades socioeconômicas, socioemocionais, não é? E aí eu queria fazer um parênteses. Eu sou otimista, porque se não fosse otimista, não podia ser educador. Para ser educador no Brasil, a gente tem que ser otimista, não é? Eu também estou otimista com essa reforma que está sendo, nesse momento, colocada à nossa disposição para poder fazer a sua implantação da maneira melhor que pudermos, né? Mas não custa nada adicionar aos dados que o nosso professor Carlos Arteres trouxe, alguns dados também numéricos, né? Mas que, sob o olhar de alguém que está habituado a fazer avaliação de qualidade de ensino. Eu diria para vocês que nós hoje temos, como disse o nosso professor, claro, ainda 4 milhões de crianças fora da escola, e daqueles que estão na escola, examinados, avaliados, quase 30% deles não alcançam aquilo que a gente chama a proficiência mínima. Quer dizer, não responde àqueles desideratos que foram colocados para a realização plena dessa educação, dessa relação ensino-aprendizagem. 67% dessa gente, isso explica a importância do que está proposto na reforma, que tenha mais de 15 anos, sabe o que de matemática? Nada. Nada. E 50% desses alunos tinham um conhecimento básico de como ler, de como se aproveitar da leitura, tá? Isso aí é uma coisa que me preocupa muito. Sabe que existe um exame chamado SAEB no Brasil, Sistema de Avaliação da Educação Básica do Brasil, e esse resultado dessa avaliação é aquilo que a gente chama IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que está estacionado há 8 anos, não evolui. Ou se evolui, é minimamente, passando de 3,1 para 3,2, 3,3, né? E o resultado, aquele que nós estamos habituados a conhecer, aprovado, reprovado, desistente, etc., ainda é assim. 76% é aprovado na escola pública nos países. 17% é reprovado. E 11% evadem, abandonam o curso, não é? E isso é triste, né? Além disso, nós temos uma defasagem da idade ideal com a idade praticada, a defasagem, a idade séria, de cerca de 2 anos. Não é? A escolaridade brasileira, que deveria ser de mínimo de 14 anos, é nas cidades de 10 anos, no campo de 8 anos. Não é?
o que é muito triste também, não é? E apenas 82% dos nossos jovens estão matriculados em escolas, mas 55% cursam ainda, graças a Deus, o ensino médio. De cada 10, no entanto, só 5 concluem no tempo certo esse ensino médio. Não é? Algo está errado nessa situação. Não é? E eu diria que essa reforma vem responder isso. A primeira grande benefício da reforma, já falou o professor Carlos Artestes, é a flexibilização da grade curricular. Ficou flexível. Alguma coisa que não é negociado. Português e matemática. Isso não é negociado na reforma. Isso é obrigatório, importante e tem que ser feito com a ênfase que precisa ser feito desde lá de baixo até chegar ao ensino médio. Né? E isso aqui não exclui a possibilidade de aprofundamento desses conhecimentos mais adiante, naquilo que a reforma chamou, Carlos, de itinerários. Não é verdade? Quer dizer, e também nós temos uma parte comum obrigatória que constitui essa base nacional comum curricular, que é também de uma importância fundamental e que, nesse momento, é aquela parte justamente flexível, está ainda sendo feita pelo MEC e só deve ir ao Conselho Nacional de Educação para defini-la definitivamente no segundo semestre desse ano. Quer dizer, está em plena gestação isso que nós estamos chamando justamente da parte flexível da grade curricular do ensino médio. Né? A outra grande vantagem da reforma é que antigamente as pessoas tinham que fazer o ensino médio e depois, se quisessem ter uma atividade técnica, tinham que fazer o ensino técnico. Não havia essa possibilidade de concomitância entre as coisas importantes da educação básica com a profissionalização. Hoje, a flexibilidade desta reforma nos permitirá isso, não é? Graças a Deus, nós tivemos algum tempo aqui, o professor Carlos Artestes é um dos batalhadores nesse sentido, as escolas técnicas, né? O Sistema S, né? Que, de certa maneira, atendia às necessidades de formação profissional do nosso mercado de trabalho, né? Quer dizer, mas o que a gente está trazendo agora como verdade verdadeira para os nossos estudantes é a possibilidade dele se voltar para o mercado de trabalho e permitir-se escolhas de seus sonhos, de suas vocações, o que implica na necessidade fundamental de uma orientação vocacional. Existe hoje, a nível superior, mais de 100 ocupações de nível superior. Imagina as que existem em ensino intermediário. Não é? Quando o professor Nisquier era secretário de Educação do Rio de Janeiro, e eu era membro do Conselho Estadual de Educação aqui, a professora Fátima Cunha, aqui presente também, era dessa época, fiz uma colocação no Conselho, criando aquilo que chamávamos os cursos pós-secundários não universitários, mas de nível superior, pós-secundário. E isso foi um ovo de Colombo naquela altura. A Secretaria inovou, fazendo pela primeira vez no Brasil a adoção desses cursos pós-secundários. Posteriormente, quando estava no Conselho Nacional de Educação, criamos lá os cursos também chamados hoje tecnólogos, que eram cursos voltados à profissionalização de mercado, porém também em nível pós-secundário, em nível superior. Isso para atender, quase como uma colcha de retalhos, as necessidades do mercado de trabalho e do atendimento vocacional a esses jovens que gostariam de começar a trabalhar imediatamente e aí decidir se queriam ou não prosseguir os seus estudos de nível superior. Essa reforma nos traz a vantagem da concomitância entre o ensino médio e o ensino profissional. Isso é uma grande vantagem que eu acho que a gente traz nesse bojo dessa reforma. A outra coisa é o aumento da carga horária. Não é? Nós poderemos chegar aí até 1.400 a 1.800 horas. Apontamos com a possibilidade real de chegar até 2024
com 50% das escolas públicas do país em regime de tempo integral, com professores em dedicação exclusiva. Isso é uma coisa muito importante para o Brasil. Leva tempo? Leva. Não é da noite para o dia que se consegue essa realidade. Mas a gente tem por obrigação persegui-la, não é? E todos os outros componentes, muita gente se preocupou, inclusive eu, com a ausência da história, da geografia, num primeiro momento, como matérias obrigatórias do ensino médio. Elas foram agora colocadas como importantemente decididas como obrigatórias quando se fizer essa grade curricular obrigatória, esse currículo mínimo obrigatório, que as escolas todas do Brasil vão ter que seguir como orientação, embora preservem a sua liberdade de fazê-la como bem entenderem ou como seus recursos, sejam da União, sejam dos estados ou municípios, o permitirem. Não é? E reinando, como sempre, como falei, a português e a matemática. Não é? E criou-se uma coisa que eu achei o nome até muito interessante, chama-se itinerários. Não é? Os itinerários são linguagens e suas tecnologias, a matemática e as suas tecnologias, as ciências da natureza e suas tecnologias, as ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica profissional. É aí, então, que nós vamos poder inovar de uma maneira mais aberta, mais flexível, onde os estados e municípios, com a ajuda da União, poderá fazer um serviço cuja redunde numa aplicação dessa lei necessariamente boa e eficaz. Né? Esse Banco Nacional Comum, né, de currículo comum, ele só vai ser homologado esse ano, mas só vai ser possível de ser implantado, creio eu, no ano 2019. Né? O 2018 vai ser um ano de preparação e a efetiva adoção será em 2019. A formação técnica profissional está abrigada na reforma. A educação física, as artes, a sociologia e filosofia serão, graças a Deus, obrigatórias. Ó, estão na base também, embora não estejam explicitadas na lei. E a novidade é que tornou-se obrigatório, a partir do 6º ano do ensino fundamental, o ensino da língua inglesa. Passou a ser obrigatório. De fato, é a língua mais falada em todo o mundo, então faz sentido que se dê aos nossos alunos esse ferramental importante para viver na sociedade moderna, né? Optando por fazer outras línguas, a critério dos estados e municípios, com preferência para o espanhol, não é? E eu queria que, se me permite, acho que eu ainda tenho uns 10 minutos, eu queria dizer a vocês aquilo que eu, modestamente, gostaria de apresentar a vocês como os problemas que eu vejo aqui. Eu queria fazer um parênteses. Vocês sabem que essa Base Nacional Comum Curricular foi adotada há 7, 8 anos nos Estados Unidos e em vários outros países. Estou falando dos Estados Unidos porque é um país que tem a dimensão continental que nós temos, que tem as diversidades culturais e regionais que nós também temos. Não é? E, portanto, é parecido, exceto pelos recursos que tem muito mais do que nós, nesse desafio de implantação de uma reforma muito parecida com que outros países menores, como Portugal, etc., que são países menores territorialmente, com diferenças menores, tiveram sucesso. Nos Estados Unidos, há um grande ceticismo, passados 7, 8 anos da sua implantação, em que pese o governo Obama ter liberado, especialmente para a implantação dessa reforma, $1 bilhão. Tá? E a iniciativa privada, chefiada pelo nosso famoso Bill Gates, né, ele próprio doou para esse projeto mais $200 milhões. Quer dizer, não foi por falta de recursos financeiros que a reforma não andou bem. Mas hoje, a aprovação que era 90% da população caiu para 50%. A aprovação docente, que era de 80%, caiu para 40%.
E o ceticismo hoje graça em toda a sociedade americana em relação a essa reforma. É isso que a gente não quer que aconteça em nosso país. Por isso eu queria dizer, nós sabemos, infelizmente, a nossa educação não tem uma qualidade garantida. Precisamos brigar por essa qualidade. Não basta apenas matricular alunos, fazer que eles tenham a sua escolaridade respeitada, mas tem que ser boa essa escolaridade, né? E isso implica imediatamente na formação dos professores. Ainda hoje pela manhã, me lembrei muito do meu querido amigo acadêmico Bechara, que nos anos 70 tive a oportunidade de militar com ele na PUC do Rio de Janeiro. E estava eu na reunião da mantenedora da PUC, quando eu vi que a universidade se dedica hoje a formar um novo professor. E didática e pedagogicamente, academicamente, o projeto está perfeito. O que falta? Falta aluno. Falta alguém que se interesse a ganhar, né, 40 horas por semana na escola pública, a base que nem todos os estados cumprem, de R$ 2.268. Se comparado com as outras profissões de nível superior, é até uma piada. Então, enquanto não se modificar não só o processo de formação de professores, né, esse novo animador, facilitador, e não um mero transmissor de conhecimento, mas também se dar a atratividade a essa carreira, nós não vamos conseguir implantar isso de uma maneira que estamos precisando, né? A formação desses professores é inadequada, é deficiente, e nós temos também um grande problema, mais do que o problema da falta de dinheiro para a educação, é a falta de gestão. E aqui eu não estou falando em desídia, em em roubos, nada disso. Eu estou falando em gestão inadequada para os projetos educacionais. Não é? Quer dizer, e a infraestrutura das nossas escolas, não quero aqui me alongar, mas tem escolas, em grande maioria, sem água, sem esgoto, sem banheiro, sem merenda. Enfim, é uma tristeza isso, mas é verdade, tá certo? A carência de professores em algumas matérias, como física, química, biologia, matemática mesmo, né? Sociologia e filosofia é total no Brasil. A reforma atende em 2 pontos isso. Primeiro, permite que os professores, que os formados em outras áreas, né, que tenham exatamente a possibilidade de lecionar, se fizerem uma complementação pedagógica, poderão fazê-lo. Isso é inovador, isso é importante num país em que a gente não tem ainda, em quantidade e em qualidade, professores para executar essa reforma. E a segunda novidade, que se interessa ao nosso Carlos, né, que é a possibilidade de você pegar pessoas de notório saber e deixar que eles ensinem na escola técnica, no ensino profissional. Isso é uma inovação muito grande e ajudará muito na implantação dessa parte flexível de profissionalização da nossa reforma, né? E eu acho que, para isso, a gente tem soluções. Eu gostaria, modestamente, de deixá-las à consideração das senhoras e senhores, né? Eu queria muito que a gente brigasse por esse novo professor, esse facilitador, como eu disse, esse animador, né? É a nova figura do professor, e que não proíba apenas que o celular entre na sala de aula ou que o aluno acesse a internet para conhecer algum assunto que está em debate na sala de aula, né? E acho que também a gente tem, tanto o governo federal, principalmente o governo federal, de ajudar os sistemas a implantarem, os sistemas de ensino a implantar essa reforma, né? E o nosso esforço, é claro, fundamentalmente tem que ser, a expressão já diz, no ensino fundamental, nesses primeiros 9 anos que nós precisamos nos cuidar, né? E ampliar as escolas de tempo integral, né, com os professores, como eu disse, até 2004, 50% das escolas de tempo integral com professores com 40 horas de dedicação, né? Assegurar mesmo, né, as competências não cognitivas, as socioemocionais, a tal da ambiência cultural, né? Melhorar as instalações,
o Pronatec. O Pronatec é um mecanismo ainda muito pouco utilizado no sentido da formação de mão de obra. Hoje, ele é premiado para quando você atinge um determinado número de matrículas. Não tem que ser isso. Tem que ser na formação de mão de obra e empregabilidade. Isso que é o Pronatec tem que, de certa maneira, prestigiar, não é? E eu queria também mostrar que esse novo currículo tem que condicionar o processo curricular de formação dos professores. Não há uma coisa, não pode ser deixada de lado pela outra, né? E, é claro, a meritocracia tem que ser o critério para a revisão salarial da carreira de professores, né? Outra coisa que no Brasil não se processa como devia é que a gente acha, tá bem, então vou formar bem os professores e acabou. Não. O processo de formação dos professores é também continuado. Não é só uma formação inicial, é uma formação continuada, né? Quer dizer, eu queria também lamentar que ainda exista no Brasil, por exemplo, a emenda constitucional 95/2016, que limitou os gastos em áreas sociais no Brasil. Isso é um problema sério, porque é uma área que não pode haver desperdício, é verdade, mas também não pode haver cortes, sem sentir se há prejuízo ou não para a implantação das políticas públicas de educação, né? E nós temos que, em suma, a professora Terezinha Saraiva é um exemplo disso aqui presente, né? Preparar os nossos professores para essa nova maneira de ensinar, não é? Por exemplo, 2 exemplos. Ensinar matemática na base da decoreba, como no passado se fazia, decorava-se tabuada, teoremas, etc., não tem mais sentido. Você tem que privilegiar o raciocínio e decidir com os alunos como ele chegou a esse raciocínio. Isso, modernamente, na pedagogia da matemática, se chama a pedagogia da explicação. E é aí que o aluno vai começar a entender o processo de raciocínio matemático, não é? E na língua, minha gente, na casa que protege a língua e a literatura brasileira, havia uma tese de que havia, infelizmente, não, tem que ter menos ficção, não pode ser o ensino em cima de poemas, como é que se diz, obras literárias, etc. Não, tem que ser isso sim. Só que também tem que se colocar à disposição dos alunos coisas de noções mais gerais, como reportagens, discursos, etc., para que o aluno possa cotejar os 2 tipos de leitura a que ele vai estar exposto o resto da vida, né? Quer dizer, porque é importante, vocês sabem disso, muito importante no ensino da língua e da literatura brasileira é a pesquisa e a reflexão. A mensagem tem que ser entendida e tem que dar frutos, né, naquele eu que foi objeto daquela leitura, daquela reflexão, né? Minha gente, o tempo se esgota, tem muita coisa que a gente podia falar, mas eu tenho certeza que nessa casa vai ecoar pelo Brasil inteiro essa vontade que o Brasil tem de educar as nossas crianças e os nossos adolescentes de uma forma diferente, eficaz, né, que privilegie os valores que nessa casa sempre se defendeu. Eu queria deixar aqui meus parabéns ao professor Domício, ao professor Arnaldo, a todos os acadêmicos aqui presentes, por esse Brasil dos Brasis, né, quer dizer, desses seminários em que as pessoas possam não só refletir, mas fazer ecoar aquilo que a gente possa debater aqui para incutir na sociedade a importância desses temas que nessa casa são debatidos. Eu agradeço a paciência de vocês e quero aqui declinar a minha alegria, o meu prazer de estar aqui com vocês nessa tarde e espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído para o entendimento do tema que hoje debatemos. Muito obrigado.
Bem, aqui se colocou um problema matemático, né, que é de questão de tempo, ou físico, não sei. O Einstein dizia que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo, né? E nós estamos aqui, enfim, com o tempo limitado pela extensão das falas que foram extraordinárias, tanto do professor Carlos Arteste Simões, quanto do meu amigo Carlos Alberto Serpa de Oliveira. Eu tenho um texto feito que eu vou deixar com a Marta. Quem estiver interessado no texto, pede uma cópia para a Marta. Ela, em princípio, nega, mas na segunda investida ela cede. Então, porque eu acho que eu repetiria alguns fundamentos que foram colocados aqui pelos dois professores, grandes mestres, sobretudo com a valorização que nós devemos fazer e a crença que devemos ter de que essa reforma que está em curso, ela merece apoio. Ela não é uma reforma política, ela é uma reforma essencialmente pedagógica. Ela está baseada na experiência de muita gente que se debruçou sobre isso. Haja vista que o Conselho Nacional de Educação recebeu 12 milhões de contribuições de pessoas, professores de todos os lados do nosso país, que tentaram ajudar com ideias o que será esse BNCC abençoado. Eu quero só me referir ao que aconteceu com Portugal, porque eu sou um fã de Portugal. O Bechara está de partida para a Santa Terrinha. Eu quero que ele leve esse nosso carinho aos portugueses, porque Portugal estava em 63º lugar no concurso do PISA, em português e matemática, à custa de uma reforma num paizinho de 10 milhões de habitantes, mas com a determinação dos seus dirigentes de fazer uma reforma adequada na qualidade do ensino. Hoje é 18º, 19º. Deu um salto extraordinário na qualidade das matérias básicas disso tudo que nós falamos, português e matemática. Português, para nós, da Academia Brasileira de Letras, é essencial, porque está no artigo 1º do Estatuto produzido pela genialidade de Machado de Assis e Joaquim Nabuco. Nós temos a preocupação prioritária, nós aqui, com a língua portuguesa e a cultura nacional, cultura que o Serpa também valoriza muito, como o SESC valorizou ao fazer a Escola SESC de Ensino Médio, que tem um auditório por onde passaram 60 mil pessoas no ano passado, não é isso? O que é um número extraordinário. Então, eu não vou ler o meu trabalho sobre o novo currículo da Escola Brasileira, até porque ele não tem muita originalidade, mas vou deixar com a nossa Marta para que vocês, querendo, se prevaleçam dessa experiência também de 60 anos de magistério. E passo a palavra ao meu querido mestre Domício Proença Filho, para que ele faça o encerramento da sessão. Muito obrigado. As ideias estão lançadas, a provocação, a reflexão também, né? O que ouvimos aqui vai nos ajudar a pensar currículo. Pensar currículo é pensar, basicamente, como aqui foi dito, também língua portuguesa. Estou puxando a sardinha para a nossa brasa, não é? E aproveito para convidar a todos para o próximo seminário. E esse seminário Brasil se insere exatamente, não sei se perceberam, no espírito das novas bases curriculares. Lança as ideias à mesa, que a trata como bem entender, como bem quiser. Isso aqui foi provado.
o coordenador, inclusive, eximiu-se de apresentar o seu próprio texto, tem todo esse direito. Se quisesse abrir para perguntas, poderia fazê-lo. Essa é a ideia deste seminário, uma provocação para a reflexão, que passa também a todos os que nos acompanham, em presença ou em absência. Convido, então, a todos para, no próximo dia 29, quinta-feira, nessas mesmas 17h30 até às 19h, para tratarmos do papel do texto literário, do papel do texto literário no ensino da língua portuguesa. A coordenação é do eventual presidente da casa, a coordenação da mesa é do anfitrião acadêmico Carlos Nejar, que convidou para debater o tema com ele Dionísio da Silva e José Carlos Gentili. Casa agradece, penhorada, as lições que aqui nos foram ministradas por Carlos Artes e pelo queridíssimo Carlos Alberto Serpa, amigo da casa, e ao acadêmico Arnaldo Lisquier, pela excelência de sua coordenação e o brilho de sua escolha. Muito obrigado a todos pela presença, a todos os internautas que nos acompanham. Até o dia 29.